Olá, amigos, que a paz seja convosco. E hoje quero falar com os amigos sobre, mais uma vez, a imortalidade da alma. Hoje é o número 2. Há pouco tempo fiz um vídeo sobre a imortalidade da alma, expondo o ridículo dos argumentos dessas pessoas que não aceitam que haja condenação nem inferno, não é? Então dizem que a alma é mortal, não é imortal. E desta vez vou-me basear sobre dois argumentos que agora está na moda. É que eles dizem que a alma não é imortal porque está escrito no Velho Testamento, em Ezequiel, que Deus disse: a alma que pecar contra mim morrerá. Então, se morrerá, já não é imortal. E o outro argumento é que disse que Jesus também disse que é melhor entrar na vida, não é? Sem uma mão ou sem um pé, do que a alma ser lançada, perecer no inferno. Perecer no inferno. Então são estes dois argumentos. Ora bem, em primeiro lugar, em Ezequiel, ou no tempo da lei, quando está dizendo a alma que pecar contra mim, né, morrerá, está falando é da pessoa, não da alma em si. A alma é espírito, é a natureza espiritual do homem. A alma é a própria pessoa espiritual, é onde ele raciocina. O espírito é a vida. E este espírito, porque Deus é espírito, e nós somos à imagem de Deus, somos seus filhos, somos espírito, mas aquilo que faz de mim diferente de outra pessoa é a minha alma, é o meu raciocínio, é a minha personalidade. Né? Então, o que é que acontece? Na lei, estava falando, quando diz assim, a alma que quer contra mim morrerá, está falando da pessoa e não da alma espírito. Né? Porque, afinal de contas, na lei, qual era a morte que dava? Era uma morte física. Quem violasse o sábado era apedrejado. Quem fosse apanhado em adultério era apedrejado até à morte. Quem tinha outros deuses era morto. E por aí fora. Então, era uma morte física da carne. Não está falando da morte da alma. Embora diga, a alma que pecar contra mim morrerá. Não é? E na verdade, nós somos uma alma vivente. Como diz em Gênesis 2:7, que o homem foi feito uma alma vivente. Mas estamos a falar do exterior. Porque é o exterior que pratica a lei. É o exterior que faz as obras. É o exterior que transgride a lei. Não é o interior. Não é? E na violação da lei, a morte era física. Além disso, para mostrar que este meu raciocínio está completamente correto, o que é que a Bíblia diz? Que a alma de toda a humanidade já nasce morta. Todo o homem que vem ao mundo já vem em pecado, já é pecador e já está morto, mesmo sem pecar. Porquê? Por herança de Adão. Agora, está morto o quê? O corpo? Não, é a alma. É por isso que diz em Romanos 5, verso 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Então todo homem, quando vem ao mundo, não é? Quando vem ao mundo, já vem morto e é pecador, não por seus próprios pecados, mas por herança de Adão. Então se vem morto, se a alma está morta, tu não estás vivo? Estás vivo ou não estás vivo? Então, estar morto não é como o corpo se desfazer em pó. E mesmo assim o pó continua a ser pó, não é? Vem do pó e volta ao pó. Mas estar morto é estar sem Deus. Estar morto é estar em pecado, morto pelo pecado. Não é? Por isso também Paulo diz que antes de Cristo todos nós estávamos mortos nos nossos pecados. Como diz lá em Efésios capítulo 2, verso 1, diz o quê? E Cristo vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então está a falar mortos fisicamente? Não. Mortos é espiritualmente na alma pelo pecado de Adão. E é por isso que já o salmista diz, no Salmo 51, verso 5, que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então a alma de toda a humanidade está morta pelo pecado de Adão.
Estamos a falar de uma morte espiritual e não de uma morte física, porque a alma é espiritual. Logo, tinha que ser uma morte espiritual. E tudo quanto é espiritual não se desfaz com o pó, mas permanece para sempre. Agora, ou está na morte, ou está na vida. E Cristo o que é que veio fazer? Veio fazer exatamente isso. Veio trazer vida eterna, não ao corpo, mas à alma. E é por isso que ele dizia o quê? João 5, verso 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Também tu não estavas já vivo? Estava, mas não tinhas a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas ele estava morto, nós estávamos mortos, estávamos espiritualmente. Quando se crê, passamos da morte para a vida. E exatamente por isso que Jesus disse lá a Marta, em João 11, 26, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Agora nunca morrerá. Nós, antes de Cristo, estávamos mortos em pecado, a nossa alma estava morta, separada de Deus pelo pecado, na morte, mas agora em Cristo temos a vida eterna. E aquele que tem a vida eterna já não pode morrer nunca mais. Porquê? Porque é vida eterna. Está a entender? Foi isto que Jesus veio fazer. Veio nos libertar da morte e do pecado de Adão. Também em Timóteo ele diz que Jesus, ele aboliu a morte. Veja só o que é que diz 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. Cristo nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Mas qual morte é que ele aboliu? A morte física? Nós não vamos já morrer? Não. Aboliu foi a morte espiritual. Quem tem Cristo, como nós lemos há pouco em João 5, 24, tem vida eterna, já não pode ser condenado porque passou da morte para a vida. Não é? Então ele diz, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção, porque esta vida não se pode corromper, e a incorrupção pelo Evangelho. Então, no final de contas, o que é estar morto? Estar morto é uma condição espiritual sem a vida de Deus. Não é? Por isso, o que é que Deus disse a Adão se ele comesse da árvore? No dia que comerdes, morrerás. Então Deus é mentiroso? Não. Então morreu ou não morreu? Morreu, mas morreu como? Fisicamente? Não, até ele durou 900 e tal anos. Como é que foi fisicamente? Então morreu foi na alma, em que ficou separado pelo pecado de Deus. Pelo pecado, ficou separado de Deus, não é? Pelo seu próprio pecado. Então, estar morto é a vida do pecado em nós. Quem manda na nossa vida é a morte. Quem manda na nossa vida é o pecado. E a morte é um espírito. É um espírito. É um espírito de vida de todo o ser humano. E é por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, verso 26, que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Então, a morte é um inimigo. A morte é um ser. É um espírito de vida que só vai morrer no último dia. Mas para aquele que já tem Cristo Jesus, já está livre do espírito da morte. Nunca mais morrerá. Ou seja, existem 3 tipos de morte. Existe a morte da alma, em Adão, que é a primeira morte que aconteceu. A morte da alma pelo pecado de Adão, que ele pecou e passou o pecado e a morte a toda a humanidade. Existe a morte física do corpo, que o corpo se vai corrompendo e o pó voltará ao pó. E depois existe uma segunda morte espiritual, que é a morte eterna, que é para aquele que não crê, acontece em Cristo, para aquele que não crê. Aquele que ouviu a pregação e não crê, ele morrerá eternamente. Por isso Jesus disse, quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. E é isso que a Bíblia diz no fim do Apocalipse. Que o inferno, que os ímpios, o diabo, a morte e o próprio inferno serão lançados no lago do fogo. Vejam o que é que diz em Apocalipse 20, verso 14. Diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo, e esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte e é eterna.
porque é em Cristo. Aquele que crê em Cristo tem vida eterna. Aquele que rejeita a Cristo é condenado eternamente. Então, o perecer da alma no inferno, como o argumento destas mentes iluminadas, é se perder, é a pessoa perder-se debaixo da ira de Deus. Não é se desfazer, é se perder, é ir para a perdição, é ficar na morte e na ira de Deus eternamente. Porque, mais uma vez digo, a alma é espírito, é espiritual. E não pode morrer no sentido de se desfazer como a carne. Não pode. Porque a nossa alma e a alma do homem é semelhante a Deus. É uma imagem de Deus. Se o homem pudesse morrer, então Deus também podia morrer. Né? Nesse sentido. Não. Portanto, então, agora vamos constatar o seguinte, para terminar. Se não há condenação, Cristo veio te salvar do quê? Cristo veio morrer e sofrer tanto para quê? Se não há condenação. Então Cristo veio morrer para quê? Olha, lembrou-se de vir dar uma voltinha até aqui à Terra, a ver os humanos? Claro que não. Ele veio nos livrar do pecado e da morte espiritual de Adão. E quem crê, agora passou do reino da morte para o reino de Deus, para o reino da vida. Estão a entender? Então existem 3 mortes. A morte da alma, que acontece em Adão, em que todo homem já nasce em pecado e na morte. A morte física, que também acontece a todos os homens, não é? Porque o pó foi feito para o pó e voltará ao pó. E por fim temos a morte eterna para aqueles que rejeitam Cristo Jesus. É uma morte que é separada de Deus. É por isso que Jesus dizia, onde existe sofrimento, pranto, ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga e o bicho, o espírito, nunca morre. Ora, isso não existe na sepultura, nem fogo, nem ranger de dentes, nem bicho, nada disso. Esses bichos espirituais não existe inferno lá. O inferno não é a sepultura. Isso é entendimento de quem não percebe nada das coisas de Deus. Estão a entender? Então, a alma é imortal? Claro que é imortal. E aqueles que defenderam que a alma não é imortal e já morreram, hoje descobriram que afinal estavam completamente enganados e andaram enganando o mundo inteiro. Mas para esses já não há solução. Agora para ti, deixa esses hereges e converte à verdade. Ok? Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.